Boa tarde a todos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre do fechamento do exercício de 2021 do Grupo Soma. Esta apresentação e release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site RI da companhia e aproveito também para informar que esse evento está sendo gravado e ficará disponível no nosso site. Feitos devidos avisos, gostaria de passar o slide de abertura para falarmos da agenda do dia, que se concentrará basicamente em 4 capítulos. Para iniciar, nosso CEO Roberto Jatahy irá conduzir os principais destaques do trimestre do fechamento do ano de 2021 e, posteriormente, eu apresentarei em 3 etapas os resultados financeiros do grupo, segregando entre o Grupo Soma, excluindo a Hering individualmente e o consolidado da companhia após a união das empresas. Por fim, abriremos para o Q&A. Bom, passo a palavra ao Roberto para que possamos iniciar a apresentação. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Próximo slide, por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria de começar a apresentação falando um pouco dos resultados do quarto trimestre de 2021 consolidados, de ex-Hering, né, assim como do ano como um todo. Foi um ano extremamente desafiador, um ano difícil, até mesmo para a gente fazer um orçamento, né, um ano que não se tinha muita perspectiva do que poderia acontecer. A gente tinha mais ou menos uma visão, seria um crescimento entre 20% e 25% sobre 2019, e a gente acabou tendo uma surpresa altamente positiva, né, com os resultados, demonstrando claramente a força incontestável das nossas marcas, assim como a boa estratégia tomada pela companhia, assumida pela companhia durante o período de pandemia, num play muito agressivo de captação de clientes. A gente acaba fechando o quarto trimestre de 2021 com 42% de crescimento sobre o quarto trimestre de 2020, 75% de crescimento sobre o quarto trimestre de 19, e quando a gente olha o ano todo, a gente cresce 67% sobre 20 e 58% sobre 19. O Soma atinge, então, resultados recordes, superando todas as restrições impostas pela pandemia, assim como todas as marcas também entregaram resultados recordes. Passando ao próximo slide. Aqui a gente fala um pouco da aquisição da Hering, né, um antigo namoro que a gente tem com a Hering, um desejo aqui de vários diretores criativos da companhia, uma percepção de uma marca tradicional, de 140 anos, resiliente no mercado. Enfim, a Hering tem também por objetivo a composição estratégica do nosso portfólio de marcas, aumentando absurdamente o nosso mercado endereçável e traz uma série de opcionalidades que o mercado nacional não propicia, em função de modos de loja, né, modos de franquia maiores, menores, mega stores, e ainda tem um diferencial sobre a nossa ótica na sua capilaridade. A tese de aquisição de Hering basicamente passa por uma melhoria de eficiência operacional e, obviamente, por uma geração de desejo de marca que vai entregar uma melhor experiência para o consumidor. Passando ao próximo slide. Aqui a gente começa falando um pouquinho de integração, né? A nossa integração normalmente sempre começa com gente, com cultura, né? A gente sabe como muitas vezes quando você tem problemas, né, relacionais no processo de integração, você tem um atraso muito grande na integração das demais áreas. Então a gente tem aí um histórico bastante eficiente nesse sentido. O trabalho da Hering se deu de uma forma muito suave, muito feito a 4 mãos. O time da Hering é um time competente nas áreas que não estão duplicadas no Grupo Soma, né? Essas áreas duplicadas foram facilmente identificadas pelas duas partes e perderam realmente o sentido. E a integração se deu na área de gente de uma forma bastante suave. A empresa já integrou as áreas financeiras, controladoria, jurídico, digital, tecnologia, planejamento comercial e área de operações, apesar de não estar integrada, porque depende de uma incorporação que será feita no início de abril, ela já trabalha a 4 mãos com todo o time da Hering. Passando ao próximo slide. Bom, vou falar um pouquinho de excelência operacional. Aqui a gente não estava mapeado por nós as oportunidades que a gente viu desde setembro, quando a gente fez a aquisição da Hering.
O problema de cadeia da Hering não é um problema pontual, é um problema sistêmico, é um problema estrutural da Hering, né? Acho que o grande desafio da Hering hoje é entregar, é atender a demanda, né? Hoje o Grupo Soma trabalha com uma quebra nos seus pedidos de atacado, de multimarca, na faixa de 10%, com produtos extremamente complexos, enquanto a Hering tem um histórico aí de 25%, 27% de quebra. Então, a gente está falando de 17 pontos percentuais no canal de multimarca e no canal de franquia, que vão gerar bastante valor e vão incrementar a receita da companhia. Um outro ponto importante a ser dito foi um processo decisório, né? E aí a gente fala um pouquinho do mindset do Grupo Soma, quando a gente fala do último trimestre. No último trimestre, nós tínhamos estruturalmente essa questão de demanda não atendida, tomamos a decisão de aumentar o share de produto acabado, tivemos aí uma diminuição de margem bruta, porém a margem de contribuição nominal aumenta, né, quando a gente entrega essa receita, e a gente começa a fazer uma coisa que a gente acredita muito e como a gente vai lidar daqui para frente com as franquias, né? A gente, quando faz esse play, a gente preserva efetivamente os nossos franqueados, preserva as multimarcas, e a gente entende, né, até mesmo quando a gente compara um pouco do histórico que a gente fez no Grupo Soma, que uma melhor entrega, ela retroalimenta uma melhor compra na sequência. Uma curva de entrega bem feita, ela gera maior tempo do nosso produto dentro da multimarca. Então, provavelmente, a gente vai ter um bom problema no ano que vem. A gente deve estabilizar a nossa cadeia até o meio do ano, mas provavelmente a gente já tem indicativos que a venda, tanto para a franquia quanto para a multimarca, ela já vem muito mais forte. Então, a gente ainda vai ter um período de crescimento de top line, de crescimento de margem de contribuição, mas talvez a gente não consiga reestruturar a margem da velocidade que nós queríamos se realmente a gente continuar crescendo nesse mesmo ritmo, né? A gente, dentro desse período, também para privilegiar esse último trimestre, a gente mexeu na compra de um cluster de multimarca, começamos a fazer alguns testes, né, de franquias, pegamos um grupo de franquias mais próximos da companhia e mexemos na compra delas através de uma série de análises de algoritmos que rodam e já rodam dentro do Grupo Soma, né, e conseguimos um incremento sobre as demais franquias de 17 pontos percentuais a mais de giro a preço cheio, mostrando o potencial que a gente tem quando a gente começa efetivamente a analisar essa base e a implantar toda a nossa inteligência operacional. Um outro ponto importante, a gente já começa a fazer um estudo bastante profundo de sortimento, né, de cauda longa. A gente tem uma cauda longa muito grande hoje dentro da Hering que impacta VM de loja, impacta volume de produtos em demarcação, saúde financeira das próprias franquias. Então, existe toda uma análise sendo feita nesse momento para dimensionar corretamente a pirâmide de produto da Hering, assim como a profundidade da grade do sortimento. Outro ponto que é fundamental para a gente resolver essa questão do abastecimento é a priorização que a gente faz dentro da nossa cadeia. A Hering não tem hoje um MRP que roda e prioriza SKU por SKU. Então, ela trata os lead times de produção como se fossem iguais, né? Qual é a consequência disso? Os blocos que entram na loja semanalmente, eles entram totalmente descoordenados, porque os ciclos de produção são completamente diferentes. Isso a gente já resolveu no Grupo Soma há muito tempo, através de MRP, e na Hering hoje é meio first in, first out, é meio FIFO, que entra primeiro, passa, e aquele produto que a gente não precisa chegar na frente, o produto que a gente precisa, ele chega atrasado. Então, esses são alguns pequenos insumos aqui de o quanto a gente ainda pode, dentro da parte de eficiência operacional, capturar de valor. A gente vai ser bem profundo nesses temas no Investor Day, que vai acontecer no dia 30. Né? A gente vai se aprofundar bastante, acho que não cabe aqui a gente entrar nesse nível de detalhe. Acho que uma outra informação importante que a gente definiu, né, que os diretores do Grupo Soma estarão acumulando as funções na área digital, na área de operações, na área de tecnologia e na área de planejamento comercial. Durante 6 meses, eles estarão diretamente tocando essas áreas dentro da Hering e liderando esses departamentos para que a gente faça, a gente atinja o patamar de eficiência
no Grupo Soma o mais rápido possível, e aí se começa a se apropriar efetivamente do que a gente acredita na tese, que é efetivamente gerar uma operação que tenha desejo. Próximo slide, por favor. Aqui um pouco da questão todo do investimento na área criativa da marca. Né? A gente sabe que não adianta fazer todo esse movimento se a gente não tiver alicerces muito bem construídos, né? Porque senão nada funciona. Né? A gente hoje abriu algumas caixas nas áreas criativas, então hoje a gente tem um diretor de compras masculino, um diretor de compras feminino, todos profissionais captados no mercado, profissionais diferenciados, um diretor que vai fazer a parte, todos os diretores de compra, um diretor que vai fazer a parte de kids e intimates, né? Assim como a gente apartou a área de marca, né? E estamos focando a marca nas áreas de branding, marketing, produção de conteúdo digital e VM, que é tão desafiador no modelo de franquia como a gente tem. No caso da Hering, o nosso modelo, pelo menos no primeiro momento, ele vai ser mais participativo do que a gente tem historicamente nas demais marcas do Grupo Soma. A gente vai estar mais dentro da operação pela característica que a Hering tem e pelas oportunidades que a Hering tem, a gente quer rapidamente trazer ela para o mesmo patamar. Esses executivos ficaram trabalhando diretamente com o Thiago, com o meu acompanhamento, de forma que a gente rapidamente consiga capturar os resultados esperados. Passando ao próximo slide. Aqui a gente fala um pouco da missão, talvez, da oportunidade, quando melhor falando, que a Farm nos dá em relação a reconectar a Hering com o público jovem. Só falando o que é uma força de uma collab, a gente fez uma pequena collab da Fábula com a Hering Kids. Essa collab esgotou em horas no showroom. Então, assim, a potência que hoje a Farm tem em termos de marca de desejo nacional, de um público jovem, se bem estruturado, se bem feito uma collab, a gente vai conectando esse público mais jovem e nos canais digitais em especial e vai apresentando uma outra Hering, uma Hering repaginada, uma Hering mais contemporânea para esse público que se descolou na marca. Adicionalmente a isso, a Farm, quando entra e faz essas collabs, ela ajuda muito a Hering a desbravar mercados que a Hering não está muito presente, que é o mercado que é o Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a zona mais quente do Brasil. A Hering tem dificuldade, em especial no feminino, e a gente entende que não só a gente vai fazer um trabalho profundo em produtos, né, em relação ao sortimento, mas a gente poder trazer a Farm, ter uma venda expressiva no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apresentando, ancorando, né, a Hering como marca, deve surtir aí um resultado bastante interessante. Próximo slide. Bom, fechando aqui o capítulo de Hering, no quarto TRI de 21, a Hering atingiu a maior receita histórica de um trimestre, 647,6 milhões, né? Uma receita bruta que cresce 29% se comparado ao quarto TRI de 19, e um same-store sales de 19% se comparado ao quarto TRI de 20. Passando ao próximo slide. Vou falar um pouquinho de Farm Global. Né? A Farm Global atinge um resultado de 171,7 milhões no exercício de 2021, um crescimento de 185% versus 2020. Aqui tem uma questão que para a gente é um pouco mais difícil de entender, né? Que o quarto trimestre é um pouco pior do que o terceiro trimestre, mas isso é uma questão de ciclos de coleção do mercado americano, mas comparando versus 2020, cresce 185%. Né? É um ponto importante aqui da Farm Global. A gente sempre falou que a Farm Global foi puxada pelo mercado americano, ou seja, a gente nunca fez nenhum esforço para entrar no mercado. Eu acho que a gente chegou a um patamar de receita e continua crescendo em triplo dígito. É o momento da gente tomar as rédeas dessa operação, né, buscando efetivamente se colocar no mercado americano como uma marca e não simplesmente como algo fugaz que entrou e vai sair daqui a 3, 4 anos. Então, para a gente fazer, efetivamente, para a gente tomar essas decisões, a gente contratou uma consultoria global, né, uma consultoria estratégica, buscando efetivamente analisar alguns cases de sucesso e de insucesso de internacionalização de marca. Isso tem sido bastante, esse trabalho já está acontecendo, isso tem sido bastante rico, em especial quando a gente percebe que a gente não pode deixar as lojas de departamento fazerem o que decidirem os volumes de compras, como os locais onde a gente vende ou não vende Farm. Né? Eu acho que esse é um grande ponto. O outro grande ponto é a necessidade que a gente identifica de uma abertura de varejo físico um pouco mais agressiva. Então, tem alguns componentes de internacionalização, alguns cases de sucesso que de alguma forma,
eles não endereçam os desejos das lojas de departamento, mas que vão fazer com que a Farm Global seja uma marca que vai ter um crescimento sustentável e vai se internacionalizar de fato ao longo do tempo. Passando ao próximo slide. Falando aqui da Farm Brasil, uma operação que entrega aí 900 milhões de reais de receita bruta de 2021, cresce 46% sobre 2020, sendo que 2020 já era uma base que crescia mais de 50% sobre 2019. Então, é uma marca que vem em um crescimento exponencial, né? A gente ainda tem 80 lojas na Farm, né? A gente temos um pipeline de abertura de mais 50 pontos de venda nos próximos anos, e tem também uma demanda reprimida muito forte no canal de multimarca. A gente trabalha no canal de multimarca com um pouco com viés de escassez, para a gente isso é importante. Então, a gente tem taxas de crescimento anuais que a gente para naquela taxa para que a gente consiga na próxima coleção, continuar crescendo. Então, é uma operação que cresce muito fortemente pelo digital, ainda tem muita oportunidade no físico e ainda tem muita oportunidade nos canais de multimarca. Próximo slide, por favor. Aqui a gente fala um pouco da NV, a gente já falou um pouco da importância da estratégia da NV dentro do nosso portfólio, nos anos passados. Né? A gente sabe também aqui do diferencial competitivo que a NV é em relação a uma nativa digital. A Natália não é pura e simplesmente uma influenciadora, ela nasceu no mundo da moda, né? Se tornou uma influenciadora e montou uma marca de moda. Essa verdade que passa por trás dessa operação, para mim, ela é uma âncora do sucesso que essa operação tem em termos de crescimento e faturamento. É uma operação que tem uma margem altíssima, né, dado que a presença digital se dá organicamente através da NAT. É uma operação que também tem uma venda por metro quadrado enorme, que diminui absurdamente o custo de ocupação. Né? A gente tem uma oportunidade de crescimento ainda muito grande da NV. Né? Nesse ano, acho que é importante explicar também, o último trimestre da NV foi inferior ao terceiro trimestre, porque a gente passou um ano inteiro antecipando a produção, buscando antecipar a produção, dado que a demanda era maior do que a gente planejou. Fizemos, dentro desse período, a gente tentou recompor o estoque do quarto trimestre, recompomos parcialmente, mas não suficientemente para entregar no trimestre que a gente tinha e o potencial da marca de alguma forma entregava. Passando ao próximo slide, aqui a gente fala um pouquinho da Animale, né, todo o processo de revitalização da marca. Essa questão da revitalização é uma questão que vai acontecer com várias marcas do Grupo Soma, né? As marcas vão ficando com 30 anos, 35 anos, elas têm que revisitar seus códigos, têm que trazer seus códigos, têm que, de alguma forma, atualizar seus códigos de marca, e esse trabalho começou a ser feito em 2019, né? Foi interrompido em 2020, está sendo concluído aí em 2021 pela Isabel Priori, que é uma profissional que veio liderar essa unidade de marca. A operação cresce 27% no quarto TRI de 21, se comparado a 20, o same-store sale bastante robusto, de 30% também no trimestre, e uma base ativa de 26% também de crescimento de base ativa, se comparado ao quarto TRI de 20. Essa base ativa, obviamente, sempre a gente fala sobre isso, é um pouco do direcional que vai acontecer com a marca nos próximos meses. Passando ao próximo slide. Aqui a gente fala da Foxton, né? A Foxton é uma marca que está dentro de um mercado hoje que, sob a minha ótica, ele está muito pouco atendido, tem muito poucas operações de masculino, que dá uma perspectiva muito grande de crescimento para a Foxton. Ela, obviamente, por ser uma marca nova, a gente não tem o tamanho da coragem, né, que eu acho que talvez a gente poderia, assim, uma agressividade maior na abertura de lojas. Né? A gente tinha um pipeline bastante grande de abertura esse ano, e quando chegou março e abril, nessa segunda onda, a gente cancelou várias lojas que estavam no pipeline com medo e a falta de previsibilidade do que ia acontecer nesse ano. Quando a gente vai para marcas mais maduras, a gente tem mais conforto. Obviamente, a Fox é uma marca que está entrando em outras capitais, e que, se a gente tivesse uma segunda onda mais complicada, a gente poderia ter um revés do resultado da marca. Mas, ainda assim, não abrindo a totalidade das marcas, nem a metade das lojas que a gente programou, a operação entrega no quarto trimestre de 21, 101% de crescimento contra o quarto TRI de 20, 63% de same-store sale, e aqui, para mim, é o melhor indicador que a gente tem, né? Porque, assim, fazer um crescimento de 100%, abrindo uma porção de loja, é fácil, só que tem uma hora que você não consegue mais abrir loja. Então,
o same-store sale é muito importante, ele mede a saúde da marca e a capacidade que essa marca tem de se expandir. E a receita bruta de 2021 cresce 103% sobre 2020. Próximo slide, por favor. Bom, agora eu devolvo a palavra ao Gabriel, que vai passar pelos resultados do Soma. Bom, obrigado, Roberto. Bom, entrando no detalhe nos resultados financeiros da companhia, né, a gente vai abrir falando um pouco da performance do nosso portfólio, excluindo a Hering, prioritariamente. Como highlight inicial, né, mais uma vez, a gente teve um trimestre de forte crescimento, né, entrega de resultados recordes na companhia. Né, atingimos no quarto trimestre um faturamento bruto de 789,9 milhões de reais, que representou um crescimento aí de 42% sobre a receita do quarto TRI de 2020. E principalmente, né, o principal indicador, crescendo 75% contra o quarto TRI de 2019, em um período ainda sem pandemia. A gente encerrou o ano com um faturamento bruto de 2,4 bilhões de reais, né, um crescimento significativo de 67% versus 2020 e 58% versus 2019, né? O que demonstra aí, como o Roberto comentou, claramente a força do nosso portfólio e esse ganho de market share que a gente tem entregue de forma consistente ao longo dos últimos trimestres da companhia. O destaque do trimestre fica também no fato de que todas as marcas do grupo, sem exceção, entregaram crescimentos de 2 dígitos versus 2020, né? O que reforça a nossa tese de um crescimento consistente a longo prazo. Passando ao slide seguinte, né, o same-store sales foi mais um destaque do quarto TRI, né, atingindo 36,8% contra o quarto TRI de 2019 e 23,2% versus o mesmo período do ano anterior. Né, o forte crescimento do same-store, né, ele vem mesmo sobre uma base que já vinha alta do ano anterior, né, e o que destaca aqui é a nossa manutenção de desejo nas nossas marcas, tanto no físico quanto no digital. Né? O same-store sales ele foi muito puxado pelo crescimento da base ativa da companhia, né, que teve como principal fator aqui a reativação dos clientes de canal físico, que foi acelerada ali a partir do segundo semestre de 2021. Né? A nossa base atingiu 1.400.000 clientes ativos, que representa um crescimento sobre a base de 2019 de 37%. Indo ao próximo slide, a gente fechou o trimestre, né? Nós fechamos o trimestre novamente com o EBITDA recorde de 116,7 milhões de reais, né, o que representa um crescimento de 88% contra o quarto trimestre de 2019 e 72% contra o quarto TRI de 2020. A margem EBITDA ela foi de 17,7%, né, 80 base points superior ao quarto TRI de 2019 e puxada naturalmente por uma maior alavancagem operacional, dado o alto volume de crescimento, tanto no same-store quanto no atacado. É importante ressaltar que a margem bruta comparada ao quarto TRI de 19 teve um impacto de mix de canais, né, dado o maior share de atacado. Né, o atacado ele sai de 15% sobre o total da receita em 2019 e atinge aí quase 19% nesse trimestre. No que tange despesas, né, que afetam naturalmente o EBITDA, é importante, né, a gente comentar que tivemos um efeito importante que vai ser atenuado, né, a partir de 2022 e para os próximos anos, que se refere à linha de comissões de atacado. A linha de comissões de atacado foi uma das grandes linhas que impactou nosso resultado nesse trimestre, basicamente por conta do forte crescimento que a Farm Global tem entregue no canal, né? E a gente tinha um contrato vigente até o final de 2021, né? Esse contrato se encerrou e a gente restabeleceu esse contrato em novas bases comerciais, né? Reduzindo o contrato em 50% em termos de taxa. Tá? Então isso tende a ser um ganho importante, dado o potencial da operação de atacado da Farm Global a partir de janeiro de 2022. Outro ponto importante a ser comentado diz respeito ao nosso PLR, né, o bônus, onde a gente optou por ajustar o EBITDA, né, dentro desse trimestre, basicamente porque em 2020 não houve o disparo do pagamento de bônus na companhia, né, e consequentemente a provisão também não havia sido realizada. Isso aconteceu mesmo em um ano, né, naturalmente espetacular que a gente fez em 2020. Em meio a todas as adversidades enfrentadas, a gente optou como companhia por priorizar o caixa da empresa, né, no momento adverso. Né, e dado, né, um cenário onde em 2021 novamente a gente entrega resultados aí com forte crescimento, a gente teve um efeito parcial, vou chamar aqui não recorrente, desse bônus de 2020, que acaba impactando na totalidade do quarto trimestre. A gente concentrou no quarto trimestre exatamente por uma questão temporal, né, que a gente precisava esperar o fechamento do ano para entender para onde ia o resultado da companhia, e por isso o ajuste dentro do resultado para fins de comparabilidade,
natural que a gente ajuste dentro do número. Adicionalmente, eu acho que vale salientar, eu gostaria de salientar aqui para vocês que, em função do nosso alto crescimento, né, e das consecutivas aquisições que a gente vem realizando, né, eu acho que a gente coloca a partir de 2022 uma agenda prioritária dentro da companhia, né, com um olhar para dentro, um olhar profundo de estrutura de SG&A, né, junto com uma consultoria estratégica, de forma que a gente possa capturar de fato ganhos de escala e ampliar a alavancagem operacional da companhia. A gente vem crescendo em altas taxas e a gente enxerga ainda um potencial muito grande de captura de valor dentro do SG&A para frente. Olhando para o gráfico aí nas barras à direita, né, a gente encerrou o ano com EBITDA de 343,2 milhões de reais, né, um crescimento de 69 ano contra ano versus 2019. A margem EBITDA de 2021 ela foi de 16,6, né, subindo os mesmos 80 base points que a gente entregou no trimestre versus 2019. O lucro bruto do trimestre, né, e passando ao próximo slide, ele atingiu 74,2 milhões de reais, né, com crescimento de 92% contra o quarto trimestre de 2019 e 86% versus o quarto tri de 2020. Fechamos o ano com o maior lucro de nossa história, né, atingindo aí 226 milhões de reais e um crescimento expressivo contra 2019, mais do que dobrando nossa operação e atingindo aí a margem líquida de 10,9%, né, com ganho aí de 2,5 pontos percentuais, né, superior ao período ali pré-pandemia em 2019. Feitos os detalhamentos aqui de 2021, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de futuro, né, e do nosso momento. Gostaria de trazer algumas informações importantes sobre a nossa performance esperada para frente. Né, como a gente vinha comentando, apesar das condições aí na macro ainda desfavoráveis no que tange inflação, juros e a própria cadeia de suprimentos global, a gente enxerga uma oportunidade muito grande de captura de share ao longo do ano de 2022 e nos próximos anos, e a gente está muito otimista aí pelo que vem. Um importante sinal positivo desse início de ano, ele vem exatamente do atacado, né, onde a gente entregou vendas recordes no showroom de inverno e alto inverno, que são as coleções que a gente vende no primeiro semestre do ano. No inverno a gente cresce 42% versus 2021 e no alto inverno a gente atinge a impressionante marca de 60% de crescimento contra a mesma coleção no ano anterior. Essa performance ela impressiona ainda mais, né, quando a gente volta no tempo e reflete sobre as incertezas que se tinha no passado quanto ao papel efetivo que o canal de atacado assumiria dentro do mercado, né, dado o crescimento e a capilaridade que o digital vinha ganhando. O que a gente enxerga hoje, ao contrário do que se imaginava, é que o atacado será o nosso principal driver de crescimento para os próximos anos, né, muito em função de uma combinação de alguns fatores muito importantes. Primeiro, né, eu acho que a gente tem marcas de alto desejo, com uma alta demanda por escassez, né? Então o caso da Farm, por exemplo, a gente poderia entregar e vender mais potencialmente na Farm, a gente acaba segurando essa venda exatamente para deixar um pouco de desejo ao futuro, né? Além disso, existe um mercado altamente fragilizado e sem capacidade nenhuma de investimento, né? Que é algo fundamental para que se opere no atacado, basicamente em função da antecipação do calendário de showroom e também, obviamente, pelos volumes necessários em peças, né, dado que se opera com uma margem mais curta, né, num ambiente macro como o que se vive atualmente, com restrições de sourcing, isso prejudica demais essas marcas fragilizadas, né, e diferentemente do canal físico, onde elas ainda conseguem navegar, né, a gente consegue ver um diferencial competitivo muito grande nas nossas marcas. Além disso, né, no físico e no digital, todas as marcas acabam enfrentando uma concorrência ainda de pequenas marcas que operam via Instagram e WhatsApp, o que no atacado, dada a complexidade de se operar no canal, como eu comentei, né, essas marcas menores, marcas ainda insurgentes, elas ainda não conseguem operar com essa facilidade toda, né? Esses fatores eles têm feito, né, no combinado deles, com que a gente tenha uma competição mais branda no tempo, né, e vem acelerando fortemente nosso ganho de market share e share of wallet dentro dessas multimarcas. Tá? Atuando em um mercado bem diferente, aí com os números aqui de baixo do slide, né, mas na mesma tocada que as demais marcas do Grupo Soma, a Farm Global também vem acelerando muito dentro do atacado, né, a gente fez vendas muito fortes para as coleções de Spring e High Summer, né, com vendas aqui mais do que dobrando versus coleções anteriores. Por fim, passando aqui ao próximo slide, né, cabe destacar a performance dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, onde a gente manteve um pace muito forte, o mesmo pace do que a gente fechou o final do ano de 2021, a gente continua mantendo, né, nos primeiros meses de 2022.
né, atingindo um crescimento total em janeiro de 54% contra o janeiro do ano passado e 63% contra o mesmo mês, contra o mês de fevereiro do ano passado. A gente sabe que não vai ser um ano fácil, né, mas a gente segue aqui muito otimista na nossa trilha de execução, né, e no nosso planejamento para o ano. Passando aqui ao próximo capítulo, né, e falando especificamente da Hering, né, como comentado aí pelo Roberto, né, a gente tem, e com bastante profundidade, como ele trouxe, né, a gente teve um trimestre, o melhor trimestre da história da Hering em receita, né, um crescimento de 29% contra o mesmo período, tanto de 2020 quanto de 2019. Essa performance ela só foi possível pela combinação de uma melhora expressiva dos níveis de serviço e entrega e também por uma maior inteligência de distribuição, o que garantiu para a gente, já em pouco tempo, né, a gente está lembrando que o close da operação se deu apenas em setembro, né, a gente capturou um grande valor simplesmente por entregar, junto com o time da Hering, que foi quem fez exatamente essa execução, tudo aquilo que a gente havia vendido. Né? Entregar aquilo que se vende é a etapa base para que a gente possa acelerar o crescimento da Hering e capturar a quick wins no curto prazo. As rupturas vêm reduzindo e a gente garantiu um sellout bem abastecido no final do ano. Passando ao próximo slide, o Same Store Sales no sellout, né, incluindo aqui as franquias, foi mais uma vez um destaque, entregando um crescimento de duplo dígito alto nos últimos 6 meses de 2021, não apenas no trimestre, como nos últimos 6 meses, e superando 18%, tanto contra 2020 quanto contra 2019. Esse resultado ele mostra o valor, né, que tem essa entrega no tempo, né, é uma boa entrega na ponta, né, e é algo que a gente vem priorizando demais dentro dessa agenda com o time da Hering. Como vínhamos comentando, a partir de setembro, a gente ampliou a alocação em fornecimento em compra de produto acabado, de forma a garantir um melhor nivelamento de capacidade e garantir uma melhor priorização da cadeia. Esse trabalho é fundamental para colocar a Hering naturalmente num ciclo virtuoso na sua cadeia com os parceiros. Aqui a gente está falando dos franqueados e também das multimarcas, mesmo que de alguma maneira penalizando temporalmente a margem. É fundamental a gente garantir a saúde da nossa rede, em sua variável, vamos chamar aqui, mais importante, que é o estoque. Para 2022, nosso foco vai ser mantido, um trabalho muito profundo que a gente vem realizando entre as áreas de operações da Hering e do Soma, o que entregará resultados, a nosso ver, robustos por meio dessa redução das rupturas na ponta. O Same Store Sales, ele se manteve muito forte, aí já passando ao próximo slide, muito forte nos primeiros meses de 2022, já como um sinal do que a gente pode esperar pela frente. Superamos aqui 20% de crescimento em Same Store em janeiro e atingimos a impressionante marca de 38% em fevereiro. Passando ao próximo slide, da mesma forma que nas demais marcas do grupo, trazendo aqui as vendas de showroom, as vendas também aceleraram e se mantêm aqui num pace muito forte. O apetite comercial das franquias e das multimarcas se mantém muito alto, sem qualquer efeito percebido por nós a nível do repasse de custos inflacionários enfrentados aqui no geral do varejo nacional. As vendas de showroom das coleções de outono e inverno superaram bastante nossas expectativas, com um crescimento muito forte versus 2021. No outono a gente entregou 27% de crescimento e no inverno 42% de crescimento. Por fim, falando rapidamente do resultado consolidado da companhia, já com a Hering full a partir do quarto trimestre, encerramos o ano com a EBITDA ajustada de R$435 milhões, mais do que dobrando o EBITDA de 2019, e um lucro líquido do exercício de R$300 milhões, com uma margem líquida final de 10,7%. Bom, eu fecho aqui a apresentação dos nossos resultados financeiros e eu acho que vamos abrir agora para o Q&A. Muito obrigado. Vou para o Q&A, Roberto, e eu vou olhando para você, tá? Primeira pergunta, primeiro agradecendo ao Bob, primeira pergunta do Bob Ford, ele pergunta se a gente pode explicar como vêm as decisões sobre cadeia de suprimentos que a gente tomou na Hering no trimestre, mas também o roteiro de longo prazo que a gente tem para o produto e a marca e como a gente tem feito um maior alinhamento de interesses no canal. Obrigado, Bob. Eu acho que, primeiramente, a primeira missão que a Hering tem, basicamente, é entregar, como eu falei, entregar o que ela vende. A Hering tem uma questão estrutural de uma quebra muito grande dos pedidos de atacado e multimarca. Isso tem muito dinheiro na mesa em relação a isso. Falando um pouco do quarto trimestre, quando você me pergunta aqui qual foi o processo decisório
da gente mudar, da gente abrir mão um pouco de margem percentual e ter uma margem nominal incremental quando a gente traz produto acabado, isso nada mais é do que um bom senso, né, e uma visão e uma percepção de que a gente quer construir com as multimarcas e com as franquias uma relação de parceria, né? Ou seja, esse ponto de margem bruta dentro da Hering, percentual, isso era um dogma dentro da Hering, ou seja, não se podia fazer nada nesse sentido, e a gente entra flexibilizando algumas questões que estavam, de alguma forma, estabelecidas dentro da Hering, que talvez nesse momento não façam mais o menor sentido. O que a gente consegue, e aí fica muito claro, quando a gente faz esse movimento, a gente tem um same-store sale de franquias muito alto, provavelmente isso aconteceu nas multimarcas, e a gente já nas coleções subsequentes, a gente já pega aqui o resultado disso, uma maior confiabilidade nas entregas, uma curva de faturamento mais em linha com a necessidade das franquias e das multimarcas, e, obviamente, potencialmente um giro a preço cheio. Quando elas vão recomprar, elas olham para trás, veem um volume de produtos que elas venderam, então quem entrega na frente, quem entrega com acurácia, tende a ter um desempenho melhor e tende a ter uma recompra na próxima estação ainda melhor. Isso entra num ciclo virtuoso, que é o que a gente acabou conquistando no Grupo Soma, através dessa confiança estabelecida entre as partes. A questão, quando você me pergunta das regras e como a gente endereça, né, possíveis canais, conflitos de canais, eu acho que a gente está falando um pouquinho da omnicanalidade que a gente pretende instaurar dentro da Hering. Né? O que a gente está fazendo? Isso a gente vai aprofundar bastante no Investor Day. Né? A gente falava inicialmente em Revenue Share, a gente descobriu aqui e pensou numa outra metodologia. É uma metodologia que prevê um grande estoque centralizado e não distribuído num primeiro momento para as franquias, e de forma que depois, sob alguma regra comercial que tem os econômicos equilibrados, todo mundo consegue acessar esses estoques. Essas regras estão sendo desenhadas, estão sendo testadas com os franqueados, mas a gente dá também maiores detalhes durante o período do Investor Day. Perfeito. Bom, o Bob fez também mais uma pergunta, Roberto. Pediu para a gente falar um pouco, eu acho que você já endereçou parte dessa pergunta, sobre a concorrência no canal de atacado, de quem que a gente está tirando share. Eu acho que isso se refere tanto à Hering quanto ao resto do Grupo Soma. E como é que a gente está melhorando a integração e esse alinhamento de interesses no longo prazo. Eu acho que esse alinhamento de interesses, a gente passa um pouco pelo que eu falei anteriormente, se o caminho é exatamente essa questão de conflitos de canal. O share, claramente, você passou um pouquinho por essa questão, né? A gente vê no canal de multimarca que é muito mais complexo uma marca debilitada montar um showroom, e é caro, porque você tem que fazer apostas e antecipações muito grandes. Né? Essas marcas elas não têm uma eficiência operacional e velocidade na cadeia para fazer tudo make to order, então normalmente é uma grande aposta, e essas operações hoje não têm condições, não têm caixa efetivamente para fazer. Então, o ganho do market share é óbvio dentro do canal de multimarca, o que no varejo existe também, mas não com a força, por isso a gente acredita muito na multimarca, mas não com a força que a gente vê na multimarca, porque no varejo, como você mesmo já explicou, Gabriel, a gente tem pequenas concorrentes, né, marcas pequenas que operam em plataformas digitais, Instagram e WhatsApp, que fazem ali, obviamente, sempre, de alguma forma, ocupam, né, um espaço e roubam um pouco de share de mercado. Mas o nível de debilidade das operações que não passaram bem pelo período da pandemia é tão grande que a gente vê claramente a gente ganhando market share também no varejo. Perfeito. A próxima pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Obrigado, Joe. Como é que a gente tem visto, né, a dinâmica de vendas das lojas grandes, né, nesse formato na Hering, né, as mega stores, e como o rollout dessa iniciativa ele pode mudar o footprint da empresa para frente? Obrigado, Joseph. O que a gente vê aqui, basicamente, essas mega stores, elas têm basicamente a missão, podemos dizer assim, de apresentar uma nova Hering. Também no Investor Day a gente vai passar pelo novo processo de projeto de arquitetura. Né? Então, ela tem aqui por objetivo construir uma nova imagem da Hering, né, nas cidades que são formadoras de opinião, e isso acaba reverberando nas cidades
enfim, em cidades menores e terminando lá no interior. Então, a gente começa pelas mega stores, não é uma mudança radical do modelo de negócio da Hering. A gente pretende continuar trabalhando com franquia, a gente pretende continuar trabalhando, obviamente, com multimarca, mas a gente quer proteger nas principais capitais a imagem e a experiência de compra da Hering. Os econômicos dessas lojas eles são extremamente positivos, porque, em especial, elas vão para um modelo de semi-âncora, um custo quase, assim, você dobra o tamanho da loja, você tem um incremento de custo na faixa de 20% a 25%, porque as semi-âncoras têm aí um subsídio de condomínio, né? E, normalmente, a gente tem um crescimento de receita aí na faixa de 60% a 70%. Então, é um play extremamente positivo. Acho que é importante também dizer que as lojas próprias da Hering não tinham um modelo fiscal adequado, né? Então, elas tinham uma carga tributária bastante grande, e dentro do modelo fiscal do Grupo Soma, elas tendem a ser muito mais rentáveis. Perfeito. Bom, a próxima pergunta é da Dani, da XP. Oi, Roberto, Gabriel, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta é sobre a Farm Global. A gente comentou, né, ela comenta o seguinte: vocês comentaram da entrada em acessórios como um segundo movimento para praia e infantil, além da entrada na Europa nesse ano. Queria entender o que vocês veem hoje como potencial da marca em termos de faturamento e também, se puderem abrir um pouco, como tem evoluído a rentabilidade da operação. Existe aqui, obrigado, Daniela, existe aqui uma série de demandas, né, em especial loja de departamento, próprio time do digital e aumento de sortimento. A gente vem falando que o sortimento da Farm no mercado americano, ele é um sortimento que, de uma forma, ele não ocupa, ele está muito nichado em determinadas situações de uso. A gente deve entrar com uma coisa mais neutra, né, fazendo um pouco de um blend em relação a todas as estamparias da Farm, fazendo com que a Farm seja mais adaptável, não perdendo obviamente o DNA, mas seja mais adaptável a mercados internacionais. Existe uma demanda também pela parte de calçados, que é uma linha que a gente tem que chama Me Leva, dentro da Farm, que é um pedido por parte de algumas lojas de departamento, em especial a nosso, né? Existe um pedido de linha praia em função das estampas da Farm. Isso também está sendo endereçado, né? E, por último, existe também um pedido de infantil. Então, assim, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que tomar cuidado para não se atrapalhar, né? Fazer uma coisa com calma, né? O que a gente está fazendo nesse primeiro momento são os acessórios, depois a gente deve entrar com essa linha praia, depois a gente deve aumentar o sortimento que a gente tem hoje, trazendo uma roupa mais básica, de mais fácil utilização, em especial fora das estações quentes do mercado europeu e americano. E, por último, a gente deve entrar com a Fábula, que tem uma aderência também parecida, né? Tem uma estética do produto muito parecida com da Farm. Aí vem a pergunta de sempre, né? Qual é o potencial? Qual é o potencial? Eu acho que assim, a gente tem dentro da nossa cabeça esse potencial, né? Assim, eu acho muito perigoso a gente dar guidance desse potencial. A gente não gostaria de falar sobre isso. Eu acho que no Investor Day a gente vai dizer claramente quais são as alavancas que a gente vai apertar, que a gente vai mexer para o desenvolvimento da Farm Internacional. Eu acho que é importante reiterar que a gente tira um pouco e a gente começa a comandar esse crescimento e não deixar isso ser orgânico, né? Mas, realmente, o número final é uma coisa que é muito complicada de você dimensionar, porque quando a gente traz esses cases, a gente vê operações que ficaram em 30 milhões de dólares e operações que romperam a barreira de 200, 300 milhões de dólares. Então, depende muito da nossa execução, da nossa capacidade de adaptar o produto cada vez mais nos mercados, sem perder a nossa essência, sem perder o nosso diferencial. Mas, de novo, eu acho que, da mesma maneira que a gente tem uma crença, né, é um negócio novo para a gente nunca fez. Se a gente tivesse já internacionalizado algumas marcas, seria muito mais fácil a gente fazer um DP de 5 anos. Mas aqui a gente vai apresentar para vocês no Investor Day quais são as alavancas de crescimento, e aí, basicamente, cada um, de alguma forma, consegue modelar potencialmente até onde a Farm pode chegar. Bom, por fim, né, acho que a última pergunta também da Dani, referente à Hering. A gente trouxe diversas iniciativas e oportunidades já mapeadas. Ela quer entender quais a gente destaca como as que devem gerar mais resultado no curto prazo e quais que devem ser complexas e impactar mais para frente.
Na parte dessas iniciativas de eficiência operacional, eu acho que o mais complexo de ser feito... Bom, primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que eu tenho falado. É a gente simplesmente entregar o que a gente vendeu, faturar o que a gente vendeu. Para isso, a gente tem que realmente expandir a nossa cadeia de fornecimento, né? A gente tem que fazer um ramp-up de produtividade, como a gente foi falando recorrentemente, desses novos postos de trabalho. A Hering cresceu, né? Assim, a gente tem planos ousados para a Hering. Então, assim, ela, quando fizer essa primeira entrega, ela vai crescer uma segunda entrega, vai ser uma corrida, né? Cresce para lá, a gente aumenta para cá, vai ser um processo desse. A gente espera, talvez, com a normalização do sócio internacional, o próprio varejo brasileiro reverta parcialmente o sourcing para o mercado internacional, descomprimindo um pouco o que a gente vive hoje, né? Então, assim, eu acho que a grande iniciativa aqui é faturar o que a gente vendeu. E quais são as alavancas para faturar o que a gente vendeu? Obviamente, o aumento de postos de trabalho, a priorização dentro da cadeia, ou seja, hoje, de novo, a gente pensando numa tubulação, que é a capacidade da área de supply da Hering, né? A gente ocupa essa tubulação com produtos que a gente não precisa e, de alguma forma, a gente gera uma restrição para produtos que a gente precisa, né, que chegue dentro da loja. Então, essa priorização na cadeia ela é fundamental. Depois, a recomendação de compras. Aí a gente já está falando já de uma segunda onda, onde a gente tenta aumentar aumentar os pedidos, já não é mais atender os pedidos, é uma recomendação de compras que roda em cima de algoritmos de correlação, né? E depois, por último, a omnicanalidade. A gente passa também, obviamente, por toda a parte digital, não dá para fazer muita coisa no digital enquanto a gente não mudar essa plataforma. Isso tem uma complexidade, mas já mapeada. A gente deve fazer ainda nesse trimestre, no início do trimestre que vem, e a complexidade se dá pelo RP, que hoje a Hering tem, né? Então, não é algo tão simples de se fazer, mas a gente deve estar concluindo esse trabalho e tudo que a gente vai conquistar no digital vem a partir daí, né? Um outro ponto que é exatamente um outro grande ofensor do varejo é exatamente atraso médio, né? Enfim, então o que acontece? A gente hoje o atraso médio da Hering está quase em 18 dias ou 19 dias, quando o Grupo Soma é 9. Esse atraso médio ele tende a diminuir o tempo que esse produto pode girar dentro do ponto de venda, fazendo com que a gente aumente os volumes que vão para a liquidação, que é um dos principais ofensores, efetivamente, da rentabilidade de uma operação de varejo. Então, e um outro grande ofensor são as rupturas. Então, quando a gente vai e redimensiona os pulmões de estoque, depois a gente tem estoques reguladores não distribuídos no primeiro momento, que vão para as lojas via reposição automática, mitigando essas rupturas, a gente entende que a gente gera uma eficiência operacional bastante grande dentro da Hering. E por último, é uma eficiência de estoque, ou seja, é uma agregação de estoque que faz com que a gente maximize o giro a preço cheio. A gente tende a comprar menos e tende a girar a preço cheio, diminuindo novamente os saldos de estoque que acabam terminando, em grande parte, dentro dos sites da Hering, né, diminuindo a margem do canal digital. Ótimo. Bom, a próxima pergunta é da Irma, do Goldman Sachs. Queria só entender um pouco com vocês como é que vocês pensam sobre o aumento de preço através das marcas, dado o cenário inflacionário em várias linhas de matéria-prima, logística, etc. Se a gente vai manter os preços mais estáveis para produtos icônicos ou tentar ajustar isso em outros pontos da pirâmide. Não, no nosso caso, a gente não vai abrir mão de margem. A gente vai repassar, isso é uma realidade, né? A gente tem uma inflação aí que não é pequena, enfim, e não é só uma inflação de insumos, né? Uma inflação de outras linhas, como o aluguel, como, enfim, mídia. A gente não tem condição de não repassar, aliás, já foi tudo repassado, a Hering já repassou. A única marca que não repassou integralmente essa pressão de custo foi a Farm, ela repassou perto de 80% e terminou de repassar agora no início do ano, então a gente até aponta ali uma quedazinha pequena de margem na Farm, mas isso já está totalmente repassado e a Farm vai muito bem. A gente não viu nenhuma restrição, por incrível que pareça, o mercado absorveu com muita facilidade esse repasse e a gente não tem um cenário assim, de dificuldade de repasse de preço, a gente não tem um cenário de dificuldade
de venda e, ao mesmo tempo, muito desafiador para a gente, né? Um ano que a gente começa com uma atração de receita muito alta, com todos os custos repassados, e a gente abre o jornal e vê assim, notícias que a gente quase repensa o orçamento que a gente fez. Então, é um ano novamente desafiador, mas a gente, do nosso lado, a gente não vai arbitrar uma crise antes que ela chegue, a gente vai, na verdade, montar mecanismos de defesa que, caso essa crise apareça, a gente consiga girar esse estoque, pilotar esse estoque de forma que a gente não tenha um volume muito grande indo para os saldos off. Mas a gente tem uma crença que o primeiro semestre ele já está relativamente protegido e que, se vier alguma surpresa, ele vem no segundo semestre. Perfeito, Roberto. Acho que foram as perguntas aqui. Acho que do nosso lado, enfim, passo a você a palavra final para a gente fechar o call. Obrigado a todos. Bom, queria agradecer a todos que estão nos ouvindo. Enfim, e estamos aqui à disposição para tirar dúvidas adicionais através do RI da companhia. Muito obrigado, boa tarde a todos.